Vamos lá, todo mundo bem? Abençoados? Muito bom. Para quem gosta de fazer suas anotações, pode preparar seu caderninho de anotações aí, que nós temos umas boas, começando aqui, antes que eu entre na palavra, eu vou trazer algumas reflexões, algumas frases que a gente vai refletir, meditar sobre isso. Vamos começar aqui, vamos lá. Diga comigo, o que você acredita é o que vai impulsioná-lo. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Quando você acredita realmente, vamos lá, vamos falar da palavra. Quando você acredita realmente na palavra, você será impulsionado por aquilo que você acredita. É muito comum nós falarmos que nós acreditamos na palavra, acreditamos nas promessas, acreditamos no que está escrito, mas não somos impulsionados a fazer como a palavra nos ensina. E o que nós acreditamos é o que nos impulsiona. Somos impulsionados por isso. Somos empurrados por isso. Quando nós... vamos lá, vamos seguir aqui. Não é o que acontece que determina o seu futuro na vida. Diga comigo, mas é o que você faz com o que acontece com você. Essa é uma frase que nós já falamos várias vezes. Não é o que acontece conosco, mas é o que nós fazemos com aquilo que acontece. Quais são as atitudes que temos em cima disso? Que esse é o nosso ponto de reflexão. Eu não prego, a palavra ela vem, lembre-se sempre disso, que a palavra ela é trazida para a igreja, mas ela chega de forma revelada individualmente. Deus tem a sua revelação para cada um. E nós precisamos receber a palavra de forma revelada. Aquilo que vem e se encaixa, o que o Espírito Santo está falando comigo. Comigo, na minha vida. Porque a minha vida, os resultados da minha vida dependem de mim, da minha fé. Daquilo que eu acredito. Daquilo que eu tenho entendido que Deus tem falado comigo, tem me direcionado. Próxima frase. Veja o que acontece com o veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino. Diga comigo, é a posição das velas. Lembre-se que nos últimos dias eu usei um termo dizendo o seguinte, com base na palavra Jesus estava no barco com os discípulos, existiam outros barcos que vinham atrás, e a tempestade veio, sobre ambos os barcos. E eu disse é comum a gente dizer que estamos no mesmo barco, e eu disse, não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, porém não no mesmo barco, até porque eu sou o piloto do meu barco, você é o piloto do seu barco. Eu sou o piloto da minha vida, você é o piloto da sua. O seu negócio é seu negócio, a sua família é a sua família, a minha família é a minha família. Então, a tempestade está aí. É possível você navegar em meio à tempestade? Ajustando as velas ou o leme. Quando você ajusta,
É possível você navegar em meio à tempestade, precisa de ajuste. Porque esse é aquele momento daquela conversa séria, aquela reflexão séria que temos conosco, falando consigo, com você. Sabe aquela conversa séria que você tem com você mesmo? Que você fala, é o seguinte, você espera tanto, você quer tanto, mas o que você tem feito? Você é trigo ou você é joio ou palha? Será que você passa na peneira? Se Deus estiver peneirando, você passa na peneira? Que tipo de fé você tem vivido? Que tipo de fé você tem praticado? Porque tudo está... a semana passada eu preguei sobre, acho que 2 dias consecutivos, eu preguei sobre o semeador que saiu a semear a sua semente, parábola de Jesus. E isso fui eu que preguei, né, aqui. Mas hoje essa mensagem ela veio para todo o Ministério Mudança de Vida. E se Deus traz novamente essa mensagem é porque tem algo importante aí. Tem algo sério aí. Porque a semente não parou de ser semeada. Ela está sendo semeada intensamente. Mas a semente, para germinar e dar fruto, ela depende de terra boa. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que um agricultor fez há um tempo atrás, um senhor que eu acho que deve ser do Mato Grosso, e cristão, e ele foi na propriedade dele, e ele mostrou um terreno que ele arou, e ele pegou aquela terra toda revirada com o arado, porque o arado quando passa na terra, ele revira a terra, né? Ele corta a terra. Ele vai nessa posição e as lâminas vão escavando a terra e revirando a terra. Então, ele gravou aquele vídeo, ele disse, eu estava arando a terra aqui e refletindo sobre isso, em relação ao que a Bíblia diz, que o nosso coração é como a terra. Só que a terra, para receber a semente, e a semente germinar e dar o fruto, muitas vezes ela precisa ser revirada, ela precisa ser cortada, ela precisa ser preparada para receber a semente. Por quê? Porque a Bíblia fala que tem semente que tem caído em solo seco. Tem semente que tem caído em terreno pedregoso. Tem semente que tem caído em terra que não é boa. Então não germina. E qual é o problema de não germinar? Que eu vou mostrar isso para você, porque a semana passada, quando eu trouxe essa mensagem, eu trouxe em Lucas. Hoje eu vou trazê-la em Mateus, que tem uns pontos importantes aí nessa mensagem. Então, nós não podemos receber a mensagem e não entender a mensagem. Porque a Bíblia fala de um grupo que recebe, mas não entende. E por não entender, e esse entendimento está na zona de interesse, porque tudo que a gente tem interesse, a gente busca entendimento. É verdade ou não é? Sim ou não? Quer um exemplo? Eu quero saber um pouco mais sobre finança. Opa, deixa eu ler livro de finança. Deixa eu ler algumas postagens de finança. Deixa eu ver alguns vídeos de finança. Né? Para que eu quero entender pelo menos um mínimo. Então, quando algo está dentro da nossa zona de interesse, então nós buscamos. Nós nos aprofundamos. Quando não está muito na nossa zona de interesse, então nós deixamos de forma superficial. E qual é o problema da palavra semente, ela chegar até nós e
e não ter profundidade, não criar raiz profunda, o problema é que o diabo vai tirá-la do seu coração. O problema é que o tempo do problema, que é o que diz em Mateus, o tempo da dificuldade, você não vai frutificar. Você não vai dar fruto e não vai colher fruto. E a única coisa, e mais do que nunca nós estamos vendo no momento atual, o que mais dependemos nesse momento é da fé, é da graça, da unção, do favor de Deus sobre nós. Ninguém tem dúvida disso. Porque esse momento, o que mais precisamos foi realmente, e o que buscamos foi a palavra. Porque a única coisa que trouxe conforto e um mínimo de paz aos corações nesse momento foi a palavra. É verdade ou não é? Não adianta pensar, não, estou tranquilo, estou com dinheiro no banco. Não, eu ainda tenho meus irmãos. Não, ninguém estava tranquilo. Todo mundo estava num clima de tensão. Então, o que acontece? Eu preciso... O que é ajustar as velas? É ajustar meus pensamentos, a minha maneira de pensar, falar e agir. Se eu não ajusto, eu continuo navegando, porque quando nós falamos de um veleiro, se você não ajustar as velas, você não navega. Quando você ajusta as velas, o vento vem e te empurra. Tiago 4 diz, olha, veja as grandes embarcações, embora impelida por fortes ventos, ela é conduzida conforme a vontade do piloto. Conforme a vontade Então, nós estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade. Você é o piloto do seu, eu sou o piloto do meu. Você é o piloto da sua embarcação, do barco da tua vida, do barco da tua família, do barco do teu negócio. Você é o piloto, eu sou do meu. E para onde eu quero levá-los? Eu preciso fazer esse ajuste. Eu preciso pensar, ajustar. Eu falei ontem uma coisa, eu falei ontem na transmissão, não sei se alguns me ouviram falar, que na quinta-feira eu tive uma reunião com os meus pastores, né? E eu disse uma coisa muito séria aos meus pastores. Eu preguei a semana passada que Noé, ele condenou o mundo. Por que Noé condenou o mundo? Porque ele creu no que todo mundo não creu. E ele colheu um resultado que ninguém colheu. A salvação da sua família, e herdou a terra, porque ele acreditou na palavra. O Senhor o orientou, mandou ele construir a arca, e ele creu, e ele fez. Então, quando eu creio em algo, eu condeno muita gente. Porque o Senhor vai olhar e falar assim, não, mas tem gente crendo, por que você não crê? Tem gente crendo na minha palavra. E aí, eu disse para os meus pastores o seguinte, nós pregamos essa semana que, tudo dos 40 dias, todas essas mensagens estão envolvidas nos 40 dias, foram os 12 espias que foram conduzidos à terra, para espiar a terra, e passaram 40 dias espiando a terra. Quando viram os gigantes, temeram, foram covardes, e já esqueceram de tudo que Deus havia prometido, e voltaram infamando, falando mal da terra, e dizendo que não podiam. Quem lembra disso? Então, 10 conduziram de volta o povo para o deserto. Inclusive eu quero fazer uma correção, que eu fiz um cálculo errado e vocês não me corrigiram.
que eu estava pensando nisso ontem, eu falei, eu errei. Porque no cálculo rápido de 10, era 12. Então não era 20% que não creu, 16. Não é verdade? Que a gente fala dos 10 rápido aqui, fez aquele cálculo rápido aqui, 10, não, mas espera aí. Foram menos de 20%. Na parábola do semeador, 25%. Quando, na verdade, o número é muito menor do que esse, né? Porque aí, quando a gente entra para a grande massa, para a multidão, que foi contaminada pelos 10 e não creram, que foram incrédulos, então aí toma do 0,000, né? Vírgula, né? Uma porcentagem bem pequena. Então, 10 que eu disse assim, servia ao mesmo Deus? Servia. Quem era o Deus deles? O Deus de Israel? Era. Eles já acreditavam no Deus de Israel, no Criador dos céus e da terra? Acreditavam. Mas tiveram a mesma fé? Não. Que aí é aquilo que eu tenho trabalhado e quero que isso entre dentro de você. Deus é um só? É. Ele está em todos os lugares? Está dentro da sua onipresença. Não que ele esteja no lugar errado, com você no lugar errado. Tendo a sua onipresença, ele está em todos os lugares. É um só Deus? É. Mas e a fé? É a mesma? Não. O Espírito é o mesmo? Não. Então é isso que nós precisamos trazer para nós. Nós acreditamos no mesmo Deus? Acreditamos. Nós temos a mesma fé? Não. Cada um tem a sua. Temos o mesmo Espírito? Não. E cada um vai ter a fé do investimento, aquilo que você tem investido, o quanto você tem investido na sua fé. O quanto você trata com seriedade a sua fé. Se a gente pegar um versículo chamado Mateus 6,33, que é conhecido de todos, mas buscai o reino buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente acreditasse realmente nisso, é o que a gente faria. É ou não é? Sim ou não? E aí, eu estava falando ainda há pouco, que nós, como igreja, nós somos chamados de a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Como foi seu período de namoro e de noivado? Quem teve um namoro gostoso, um namoro caloroso, né? Aquele noivado maravilhoso. Levanta a mão, por favor. Oh Deus, que misericórdia. Foi não? Foi bom não? Então se começou mal, agora tem que ficar bom. Não teve não? Ai meu Deus do céu, não, vamos falar a verdade. Vamos lá, eu no meu namoro, eu queria ver todo dia, mas todo dia. O dia que o meu sogro implicou comigo, mas ele implicou por algo diabólico, eu sempre fui um menino bom, tá? O meu sogro implicou comigo, queria nos separar, eu fiquei descontrolado. Eu falei, ixi, vou casar brigado com o sogro, mas que ele não vai me separar, ele não vai. Às vezes, eu me lembro de uma vez que ele levou ele para uma cidade, levou a minha esposa no final de semana para uma cidade aqui perto. Em 15 minutos eu estava lá. Por quê? Queria estar junto, todos os dias, não via a hora. Inclusive, não é conselho para ninguém, tá bom? Não é conselho, isso é algo meu. Em 3 meses eu estava casado. 3 meses.
Porque eu não via a hora, eu tinha tanta certeza do que eu queria, que já que está essa dificuldade toda, então vamos casar. Aonde eu quero chegar? Nós somos a noiva. Cadê esse amor? Cadê essa necessidade de estar juntos? Aonde está esse amor com todas as suas forças, de todo o seu entendimento? Porque nós precisamos tratar dessa maneira, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva tem uma necessidade de estar com o noivo. Não vê a hora de estar com o noivo. De se relacionar com o noivo. E a gente nessa fase é tão carinhoso, né? Não é? Elogia. Diz que ama. Está bonito. Não é verdade? Está tão bonito, está cheiroso. E depois muda. Mas esse não é o momento para, não estou falando dos casais, agora estou falando de nós noiva com Cristo. Mas serve, o recado serve. Porque quando muda, e por que casamos? Porque é o modelo que dá certo. E por que depois passa a não dar certo? Porque muda. Parece que não precisa mais dessa dedicação toda. Desse comprometimento, dessa entrega, dessa doação toda. E não precisa? Precisa. É cultivar o relacionamento. Com Cristo, nós somos a noiva, é a mesma coisa. E nós vamos falar sobre isso. Deixa eu concluir algumas frases aqui. Pode passar. Diga comigo, o mesmo vento que sopra para todos, o vento do desastre, da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba, o vento favorável e desfavorável. O mesmo vento sopra para todos. O mesmo vento sopra para todos. O vento está soprando para todos. O vento do desastre, o vento da oportunidade. O vento da mudança, o vento que nos derruba. O vento favorável e o desfavorável. É o mesmo. E aí cabe a mim ajustar as velas. Que é, o que eu disse? De vez em quando você não precisa parar e falar assim, ó, rapaz, coloca a cabeça no lugar, hein? Você quer muito, você espera muito de Deus, você ouve tantas promessas, às vezes você fica chateado com o que tem acontecido, os resultados que talvez não tenham acontecido na sua vida, mas é você com você. É você ter uma conversa séria com você. Você dizer. Eu estava contando ontem, quem me ouviu falar da moça que me mandou um testemunho essa semana? Escutou falar sobre isso? Para mim também foi uma surpresa, que eu não sabia, né? Nem me lembro disso, na verdade. Nem me recordo disso. Né? E depois eu fiquei tão feliz porque eu falei para vocês, né, que hoje está vivendo uma vida tão abençoada e tal. Eu terminei aquela reunião na sexta-feira, ainda alguém chegou para mim e disse assim, fiz negócio com ela ontem. Ela lá dos Estados Unidos, ela está investindo aqui. Né? Fiz negócio com ela ontem. Né? O senhor está falando da fulana? Eu falei, sim. Ele falou, fiz negócio com ela ontem. Então, porque as mudanças, né? Ela diz que, no momento difícil da vida dela, ela me pediu uma cesta básica, e eu disse não. Por que eu disse não? Só Deus sabe.
que eu não digo não para ninguém. Eu ajudo os de fora, quantos mais de dentro. Não é verdade? Mas naquele momento, por alguma razão, Deus me impulsionou a dizer não. E ela me perguntou, por que não? E eu disse para ela, porque você é inconstante. Palavras dela. Porque você é inconstante. E não é isso que vai resolver teu problema. Se você não trabalhar esse problema de inconstância, você vai ficar aqui uma vida toda. Eu dando cesta básica para você e não é isso que você quer para a sua vida. Ela disse que ela saiu extremamente chateada. Só que, como eu disse na sexta-feira, eu empurrei a vaquinha dela no abismo, né? Eu matei a vaquinha, então vamos parar de beber leite só. E hoje, ela está vivendo uma vida extremamente próspera, abençoada, realizada. Mas é aquela, peraí, ela custou entender, mas entendeu. E realmente, eu sou inconstante. Eu não tenho um espírito estável, consistente, continuista. Eu quero muito, mas o que eu quero, as minhas atitudes não são compatíveis àquilo que eu quero. E eu preciso, querido, ninguém precisa te chamar atenção. Você não precisa se sentir ofendido com a minha pregação. Pare você e chame você a sua atenção. Dê um chacoalho em você. De vez em quando eu dou um chacoalho em mim. Você quer muito, para de mediocridade. Você quer muito, tira a mentalidade do nível que está, leva para um nível superior. Você quer mais, faça mais. De vez em quando, não precisa ninguém me chamar atenção. Eu estou me dando um chacoalho. Eu estou me despertando. Espera aí, não adianta reclamar. Se você quer, vai, a palavra não erra. Se tem algum erro aí, não é a palavra, sou eu. Amém, pessoal? Então, o mesmo vento sopra para todos. O vento do desastre, da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba, o vento favorável e o desfavorável. E tem gente vencendo. Próximo. O mesmo vento sopra para todos, o vento da economia e da política. Estamos debaixo da mesma economia e da mesma política. Está soprando aí. A diferença está na chegada, na posição das velas. Posicionar melhor as velas. Diga comigo, posicionar melhor as velas este ano do que o ano passado. Sabe por quê? Porque o vento está mais forte esse ano. Não está? Sim ou não? O vento está mais forte esse ano, então eu preciso ajustar melhor as velas esse ano, posicionar melhor. Pensamento, forma de falar e a forma de agir. Aliás, ponto de partida, crença. Crença, o que você crê. Pois como você pensa. Depois o que você fala. E, consequentemente, o que você age, como você age, o que você faz. A posição das velas do pensar certo, crer certo e agir, corrigir os erros do passado e adquirir novas disciplinas para o futuro. Próximo. Se queremos resultados diferentes, diga comigo, é preciso mudar hoje. Essa é uma decisão. E você sabe que eu sou assim da seguinte posição: se eu não quiser mudar, ninguém me muda. Mas se eu quiser mudar, eu mudo hoje. É verdade ou não é? A pessoa, quando não quer mudar, tem gente que muda com a dor, tem gente que muda por decisão mesmo, e tem gente que nunca muda. Que peça a Deus misericórdia para a sua vida. Viu? Peça a Deus que você não seja esse. Porque, bispo, pode uma pessoa ir até a morte sem mudar? Claro que pode. A gente sempre lembra do malfeitor da cruz, né? Está lá na cruz pregado, vai morrer, está crucificado também, mas ainda tem força para zombar de Jesus. Isso é um incrédulo rebelde. Então, tem de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Que Deus nos dê essa sensibilidade. Não, que Deus me guarde de nunca mudar. Não é verdade? Então, é aquelas coisas antigas. Deixa eu falar uma coisa importante para você.
Essa semana eu falei do novo nascimento, né? Quem estava e ouviu falar do novo nascimento? Nós falamos do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você nasce por uma nova vida, certo? E quem nasce de novo e nasce para uma nova vida, você tem que cuidar dessa nova vida. Porque você nasce como um bebê. Essa nova vida, ela é nova. Então tem que ser cuidado, tem que ser investido nela. Você tem que alimentar essa nova vida. E aí, eu ainda disse, né, o meu filho pode se parecer muito comigo fisicamente, mas internamente que ele se pareça com o Pai espiritual, com o Pai celestial. Porque quanto mais ele se parecer com o Pai celestial, mais bem-sucedido ele será, mais abençoado ele será. Então quando você nasce, você deixa para trás uma série de coisas, como Paulo falava, né? Paulo diz que tudo aquilo que ele considerava de extraordinário, sabe, aquela posição que ele ocupava antigamente, ele falou assim, isso para mim se tornou tudo lixo. Eu desprezei tudo isso para conhecer a Cristo. E você pode prestar atenção, toda família tem isso, né? Vou falar da minha, né? Lembra do famoso assim, vou falar da minha, não vou falar da sua não. Você é um ribeiro, você tem sangue ribeiro. Grande porcaria, ribeiro no fundo do poço, derrotado, fracassado. Quero ter o sangue de Cristo aqui, ó, sangue novo. Talvez o sangue de ribeiro não me trouxe nada de bom. Entendeu? Existem pessoas que sustentam algumas coisas que não servem para nada, não acrescenta nada. É um orgulho que não serve para nada. É uma arrogância que não serve para nada. É um título que não serve para nada. Nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova vida. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, poxa vida, como você mudou. Né? Ainda que eles não conheçam a Cristo, mas como você mudou, você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque agora eu me pareço com Cristo. Pessoa serena, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, mansidão, alegria, paz, força, coragem, fé. A forma de falar mudou. A forma de lidar com os problemas mudaram. A forma de enfrentar as tempestades da vida mudaram. Porque eu nasci de novo, eu me tornei uma nova criatura. E isso está trazendo resultados novos para a minha vida. Resultados maravilhosos. Próximo, por favor. Se quisermos mudar radicalmente, podemos. Se quisermos. Está aqui, ó. Se quisermos. Mudamos ou não mudamos? Sim ou não? Mudamos. Mudamos. E aí, é o que eu disse, né? Vamos aqui para... Diga comigo. Santifica-os na verdade. Diga, a tua palavra é a verdade. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem a minha verdade ou a sua verdade ou a verdade do outro, tem a verdade do Senhor. Isso é o que importa. E nós somos santificados na verdade de Cristo. Nós mudamos, nós passamos por esse processo de purificação, de santificação através da verdade. Novamente, uma mentalidade nova. Tanto é que esse o grande desafio, né? A renovação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E só aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, quem era católico aqui? Levanta a mão. Quem era espírita? Levanta a mão. Eu vou me incluir nisso. Queridos, nós não aprendemos nada. Aprendemos uma fé errada. Nem conhecer a palavra nós conhecíamos. Não tinha nem acesso à palavra. Aprendemos usos e costumes, rituais, vãs repetições. Não aprendemos a ter uma comunhão profunda, íntima com Deus. Não aprendemos realmente a buscar a Deus, o Espírito Santo de Deus, como a palavra nos ensina. Muitos de vocês estão tendo contato de verdade com a Bíblia só agora. Estão lendo a Bíblia só agora. E é isso que nos muda, é isso que nos faz acertar. Nós aprendemos tudo errado. E aí, acabamos nos frustrando na caminhada, porque escutamos falar de um Deus tão grande, tão poderoso e não vemos isso. Mas é porque eu não trato a palavra com entendimento. Quando você não entende a palavra, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, é um problema sério. Você não pode ouvir por ouvir. Porque o que vai trazer resultado da tua vida é o entendimento dela, porque ela sai para o coletivo, mas ela entra para cada um de forma revelada. Nós pregamos para a igreja, mas ela chega até você de forma revelada, o que Deus está falando com você, o que Deus quer com você, o que Deus requer de você. E olha uma coisa que eu vou dizer a você. O que nós precisamos é ter honestidade de consciência, responsabilidade com a nossa própria vida, porque a gente pode se passar por desentendido, pode fingir que não estamos entendendo, mas não há a mínima possibilidade. Você sabe por quê? Ainda que Deus não usasse isso aqui para falar, ó, Ele falaria aqui, ó, consciência. Você sabia que a Bíblia, por isso que a Bíblia diz que muitos serão julgados pela sua consciência. Muitas pessoas pela palavra e algumas pela consciência. Por isso que nós não podemos, nós precisamos realmente sermos pessoas muito responsáveis conosco. Tratar com seriedade nossa vida. Porque Deus fala. De uma maneira ou de outra. A Bíblia diz que de uma forma ou de outra Ele fala. Ele está sempre falando. Ele fala do microfone, Ele fala através de uma criança, Ele fala através de coisas, Ele fala aos teus ouvidos, Ele fala à tua mente, Ele fala à tua consciência, Ele fala. Ele está falando. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Por isso que não adianta a gente dizer assim, ó, eu creio em Deus, mas o quê? Eu obedeço? Porque crer, os demônios também creem e tremem. Então não existe vantagem em crer. Existe a vantagem em obedecer. Que é o que nós falamos ainda ontem na reunião, ontem na bênção dos trabalhadores. Se. Tem sempre o se ali. Se obedecer-te. Se cuidadosamente. Se fielmente. Tem um se ali. Pode passar, por favor? O mais importante é esse. Ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Travou aí? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Diga comigo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, você, com você mesmo.
Isso acontece? Lembrando, partindo do princípio que amor não é sentimento, é atitude. Eu quero que você, eu não preciso te chamar atenção. Ninguém precisa me chamar atenção. A palavra vem, ela já corta para tudo quanto é lado. Eu amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Aí volta ao ponto da noiva. Estou falando de noiva porque minha filha está noiva. E o noivo não sai lá de casa. Entendeu? Aí eu aproveito, quando eu quero tratar, pergunta a ele para você ver. Vai entrar na família? Então senta aqui que o sermão é para você também. Então vamos já todo mundo. Noiva. Quer estar, quer ver todos os dias, quer estar juntos, quer agradar, quer dar o melhor. Passa, por favor. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Vamos para... Aliás, deixa eu só concluir isso aqui. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Diga comigo, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Esse é o primeiro, o ponto de partida. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, esse é o pai dos pecados, né? Porque daí vai vir os outros. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você corre o risco de, você vai abandonar, você vai desprezar o Senhor. Abandonaram a mim, fonte da água viva, e cavaram para si, cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Diga comigo, que não retém água. Você sabe que é o que acontece com boa parte das pessoas que querem saciar a sua sede aonde não pode saciar. Vão fazendo para si cisternas para saciar a sua sede, mas essas cisternas não retêm água. É o que eu disse, quem estava aqui comigo na Bênção dos Trabalhadores, na sexta-feira, nós líamos, meditávamos numa referência que mostra que Deus, Ele nos abençoa, nos dá riquezas e prazer para delas desfrutarem. Porque tem gente que tem, mas não tem prazer de desfrutar. Tem gente que tem, mas não tem prazer. Não consegue desfrutar, é mais um escravo delas. Mas Deus dá o prazer, capacidade, a palavra é essa, capacidade para delas desfrutar. Por quê? Porque primeiramente, Deus está em primeiro lugar na vida dessa pessoa. Ele sabe que nada pode ser bom se Deus não tornar bom. Nada pode ser perfeito se Deus não tornar perfeito. Nada pode satisfazer se Deus não estiver. Essa é a realidade. Você acha que alguma coisa pode satisfazer o homem? Por isso que essa loucura de em busca de algo que satisfaça, sai buscando e nunca encontra. Porque nada pode ser perfeito se Deus não estiver. Nada pode nos satisfazer se Deus não estiver. Se não for Ele, encontramos nele o seu prazer, e a Bíblia ensina isso. Pode ir.
Mateus 19, 29. Todos os que tiverem deixado, diga comigo, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Você vê que Deus deve estar em primeiro lugar. Olha que profundidade. Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem uma referência que diz, já neste século, neste tempo, e no século futuro, a vida eterna. Será que vale a pena priorizar e buscar o Senhor em primeiro lugar? Tudo que nós deixamos por amor ao Senhor, olha o quanto recebemos. E quando nós falamos sobre isso, mas deixado, por quê? Porque não é que você abandona, é que muitas vezes essas situações são obstáculos. Deus não manda ninguém abandonar ninguém, mas o que for para ser obstáculo tem que ser abandonado. Até porque ninguém salva ninguém, né? Só Deus salva. Nós estamos falando da nossa eternidade. Só Deus salva. Por isso que Ele tem que estar em primeiro lugar. Ainda completa, né? E receberão 100 vezes e herdarão a vida eterna. Além de receber neste tempo, ainda a vida eterna. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do caminho, do mar. E uniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A semente está sendo semeada o tempo todo. Quero que você grave isso, que ela está sendo semeada. E a responsabilidade de preparar a terra é sua. E eu vou mostrar isso para você. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que crescem e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido, diga comigo, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois, diga comigo, por favor, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quer dizer, olha isso aqui, coração insensível, para mim tanto faz como tanto fez. Aí é uma responsabilidade de cada um. É uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Eu aprendi, e colho o benefício disso,
a dar total importância ao que a palavra ela me ensina. Eu acredito, o Senhor diz lá em João 15, 7, que se Ele estiver em mim, e as palavras, se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim, eu peço tudo o que eu quiser e será feito. Eu acredito que existe uma unção sobre a palavra que nos acompanha. Deus não pode negar a sua palavra. E quando você está na palavra dele, não tem como ele te negar aquilo que ele já prometeu através da sua palavra. Não há como. Deus não é homem para que minta. Então a nossa grande responsabilidade é estar cada vez mais na palavra. E se estamos na palavra, a palavra vai se cumprir em nossas vidas. Mas existe aquilo que eu disse no começo, a zona de interesse. A zona de interesse. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos. De má vontade ouviram com seus ouvidos. E fecharam os seus olhos. E se assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Entender com o coração, converter-se eu os curaria. Eu não posso ouvir de má vontade. Eu não posso ser insensível à palavra, que a minha vida depende dela. O sucesso que eu espero depende dela. Para quem gosta desse termo que usa muito por aí, que a gente trata como unção, como poder, aquilo que as pessoas falam assim, uma energia positiva te acompanha. É uma unção, o poder de Deus acompanha a vida da pessoa. Você atrai para a sua vida isso. Você caminha dentro daquela unção, daquela bênção, porque você está na palavra, que ainda que tenha tudo para dar errado, dá certo. Porque há uma unção sobre a tua vida. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Amém? Esse é um desafio que nós temos. Ontem eu dizia assim, né? Eu estava com a minha família, porque nos últimos dias a gente tem visto muitas coisas, muitos escândalos, muitas situações. E aí perguntaram assim para mim, o senhor viu a questão aí, e aí já me mostraram outros também, as bombas que estão arrebentando aí no meio evangélico, filho de pastores que têm se revelado, muitos passaram se transformaram, né? Viraram transformista, e etc, etc, etc. O que o senhor pensa sobre isso? Nunca nasceu de novo. Nasceu de novo, nasceu, querido. Nasceu de novo. Tem um versículo na Bíblia que é sério, sabia? Se eu lembrar de cabeça, eu vou falar ele para você agora, que é um versículo que me causa pavor. Kate, vê se está em Hebreus 4, 6. Ou 6, 4. Vai para o 6, 4. Esse. Ora, diga comigo, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. 5, Kate. E provaram, diga comigo, e provaram a boa palavra de Deus, que ela é boa, ela é maravilhosa, e os poderes do mundo vindouro, porque é possível você provar dos poderes do mundo vindouro agora, daquilo que só na glória. E depois, o que está escrito aqui?
caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, e expondo ao vitupério. É sério isso. Entendeu o que quis dizer ou não? Foram iluminados, receberam o Espírito Santo, experimentaram a vida, o poder, e caíram. Você viu como começou o versículo ou não? Volta no início. Aliás, coloca na Almeida, aqui ó. Diga comigo, porque é impossível que os que foram, os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha como é sério isso. Por isso que a gente não pode brincar. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem se levantar mais. Vai brincando e chega uma hora que não se levanta mais. Porque pelo seu grau de entendimento. Nós não podemos olhar para as coisas de Deus de forma superficial. E eu comecei falando sobre isso porque eles falaram para mim: o senhor viu o filho do pastor, filho da cantora, o filho que agora está atacando o evangelho e tal. O que o senhor pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso é que, ainda disse, serve para nós, porque vocês começam uma nova vida e nós temos um grande desafio, porque a geração dos meus netos, vai ter que ter um cuidado. A geração dos nossos netos, se já dos nossos filhos a coisa está grave, a geração dos nossos netos, e você sabe que é do 0 aos 7 anos para você trabalhar, formar a personalidade, o caráter dele. Esse tempo você não pode perder. Tem que botar o fundamento ali. Tem que trabalhar profundamente ali. E depois dar manutenção a isso. O tempo todo. É por isso que eu falo, eu gasto tempo. Ixi, eu não perco a oportunidade, senta aqui, vamos conversar. Olha isso aqui, olha o que está escrito. Não brinca com a vida, não brinca com as coisas de Deus. Quanto antes começar a plantar, como eu disse, meu filho, se pareça mais com Deus do que comigo. E quanto mais iluto para dar o exemplo. Né? Porque filho não segue conselhos, filho segue exemplos. Né? Volta lá, por favor, estou terminando. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Vamos lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino, diga comigo, e não a entende, a partir de hoje, tudo que você fala assim, não entendi essa mensagem, você vai buscar entendimento. Vai buscar. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Por quê? Porque não entendeu. Ficou superficial. Não pode ficar sem entendimento. Não pode, tem que entender, tem que buscar o entendimento para a tua vida. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, diga comigo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Não tem raiz, não criou profundidade. Tem que criar raiz. Raízes e raízes profundas. Além de uma árvore que não tem raiz, não dá fruto, vento arranca facilmente. Passou um vento, derruba ela. Não tem raiz. E quanto mais profundas as raízes, mais fruto vai dar. Então, não pode ser uma fé superficial. A sua relação com a palavra não pode ser superficial. Tem que ter profundidade, tem que se aprofundar,
tem que buscar entendimento, tem que trazer para a tua vida. O que eu posso trazer para a minha vida? O que eu posso encaixar isso na minha vida? O que Deus está falando comigo? Querido, porque sermão não é bom, não é aquele que você bate palminha aqui dentro, não, e diz assim, nossa, que palavra, hein? Esse não foi bom, não. Sermão bom é aquele que entra dentro de você e você fala assim, estou colocando em prática hoje. Estou mudando hoje. Estou tomando uma decisão hoje. E esse sermão foi top. Para você ele foi top. Do contrário, serviu para nada. Só para agregar um pouco mais, né? Porque a gente não pode fazer igual muita gente faz por aí, né? Come, só fica obeso. Não faz nada. Não pega aquele alimento e transforma em ação, exercício, da fé e trazer benefício. Amém? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, tem outra tradução que diz algum problema, por causa da palavra, logo a abandona. Por quê? Não tem raiz. Então, o problema tira ele fácil. Pensa nisso. Já pensou em parar por causa de problema? Não tem raiz. Recebe com alegria, creu, mas no momento da luta, da perseguição, pensou em parar? Porque quando a gente cria raiz, isso não se cogita. Um dia Jesus pregando, uma multidão virou as costas e foi embora, que achou pesado o sermão dele. Ele virou para os discípulos e falou assim, vocês querem acompanhá-los também? Pedro sabiamente falou assim, para onde vamos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida? Tem outro caminho para nós não? Forte isso, né? A multidão virou as costas e foi embora. E o Senhor olhou para eles e falou assim, vocês querem acompanhá-los também? Pode ir. Pedro falou, não, para onde vamos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida. Em João 6, se não me falha a memória, está isso. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, diga comigo, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vamos lá. Preocupação desta vida, engano das riquezas, porque é só engano, não tem segurança nisso, tornam-a infrutífera. Não consegue dar fruto. Pode passar? Diga comigo, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, o que está escrito aqui? E a entende. Este é aquele que ouve e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 vezes. E 30 por 1. Ele produz e colhe. Ele produz, enquanto ninguém está produzindo, ele produz 30, 60, 100 e colhe isso. Ele está o tempo todo frutificando. E aí que cai naquela colocação, 75% não retém a palavra. Só 25% retém. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa responsabilidade individual. Porque a palavra está sendo semeada. Você tem que ter sede da palavra. Sabe por que eu cheguei até aqui? Quando eu estava sentado aí, que eu já estive sentado aí,
eu tinha uma sede da palavra que você não tem noção. Eu acreditava seriamente que a mudança da minha história, da minha vida, dependia da palavra. E se ela entrasse dentro de mim, a minha vida ia mudar. A minha história ia mudar. Os resultados na minha vida iriam mudar. Como acredito até hoje. Aliás, vivo o fruto disso. Quando eu estava aí, eu não sentava para assistir um culto. Eu sabia que sempre que saísse algo do altar era o que eu precisava. Era a direção que eu precisava. Era a palavra que eu precisava para subir um degrau, 2, 3, rumo à vida que eu esperava, que eu sonhava. Para construir uma grande vida. Por isso que você, quando sentar aí, você tem que ter sede, tem que ter fome, preparar o seu coração, que é a terra, a semente está sendo semeada. Às vezes é necessário passar o arado nela e cortar ela inteira aí, ó, cortar a terra, prepará-la para receber a semente, para que ela possa germinar. Tudo que nós mais precisamos, por isso que o Senhor diz, tem gente que acha que o que mais precisa é isso aqui. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Toda a palavra. Diga comigo, toda a palavra. Porque você precisa dela para ter paz, você precisa dela para receber o Espírito Santo, você precisa dela para o seu casamento, você precisa dela para criar os seus filhos, você precisa dela para ser bem sucedido nos seus negócios, você precisa dela para a unção, a graça, o favor de Deus caminhar sobre a tua vida, você precisa de toda a palavra. Nós dependemos de toda a palavra. Amém? Fique em pé, por favor. Ezequiel 47:1 diz assim: o homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo. Diga comigo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto ele mediu 500 metros, e me levou pela água. Levou-me pela água, que batia, diga comigo, no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava, diga comigo, ao joelho. Mediu mais 500 metros e me levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora, um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, diga comigo, muitas árvores em cada lado do rio. Olha como é que, conforme ia aprofundando, ia surgindo vida. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce de Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, quer dizer, mais profundo ainda, a água ali, diga comigo, é saneada. Percebe? Ela é purificada. Quanto mais profundo, mais purificado. Quanto mais profundo,
mais vida. Olha o próximo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, de vida. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Água salgada é amarga. De modo que, diga comigo, onde o rio fluir, tudo viverá. Você viu que aguinha no tornozelo, não há profundidade, não há vida. Aguinha no joelho também não é o suficiente. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais fundo você for, mais vida, mais purificado, mais próspero. O segredo está na profundidade. Então não pode ficar com a água no tornozelo, ou no joelho, ou na cintura. Tem que ir aonde é mais profundo. É o que Deus tem trabalhado conosco. Nós estamos aí vivendo um momento importante, que eu acredito seriamente, muitas coisas seríssimas têm acontecido. Mas lembre-se do que eu disse nos últimos dias, em toda a história, os 40 dias, quem creu em Senhor, saíram melhores. Muito melhores. E esse é o momento de preparação. Esse é o momento realmente daquela reflexão profunda, de mudanças, de ajustar as velas, daquela mudança já, imediata, daquela conversa importante consigo, daquele chacoalho. Não quer uma vida inconstante, então não viva uma fé inconstante. Quer uma vida sólida, uma fé sólida. Quer uma vida em ascensão, uma fé em ascensão. A palavra é real, é verdadeira. Se eu voltar aqui, volta a frase, por favor. Se eu voltar, nós temos aí, é uma mescla. Diga comigo, a vida e cada ano é feito de uma mistura de oportunidades e dificuldades. Está aí, as duas situações. Oportunidades e dificuldades. Vamos ficar só com as dificuldades? Ou vamos aproveitar as oportunidades? Quanto mais próximos a Deus, mais Deus vai revelar a você o que você não vê, o que você não enxerga, o que você não entende. A frase que sempre falamos, Deus tem informações que você não tem. Deus tem informações que você não tem. E só Ele pode te revelar. Então, você não vai ficar só nas dificuldades. Tem oportunidades aí. E começa pela oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximar muito mais dEle. De nos achegarmos ainda mais. Porque quando eu comecei essa parábola do semeador, quando você vai para Lucas, você vê Deus falando que com uns Ele fala com parábolas, mas por outros Ele fala claramente. Com seus Ele fala claramente. O que muita gente não entende, para nós está claro. Entende o que eu quero dizer? O que para muita gente não entendi nada. Opa, entendi tudo. Está claríssimo. Está claríssimo para mim. Isso é fruto de comunhão. De buscar essa intimidade com Deus.
Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. E peça ao Espírito Santo, primeiro, chega de água no tornozelo, nem no joelho, nem na cintura. Vamos para onde as águas são mais profundas. Vamos para onde só dá para nadar. E quanto mais profundo, você viu? Quando eu já chegava lá, se transformou num rio, de um rio num oceano. Olha que lindo. Se transformou num rio e do rio para o oceano. E lá no oceano, árvores próximo onde desaguava, próximo já árvores de todos os lados. Animais, peixes, vida, que é o que Deus tem para você. Seja o seu coração, seja a terra boa. Que o seu coração seja essa terra que a semente, ela cai, germina, cria raiz profunda e dá fruto. 30, 60, 100 vezes mais. Fale com Deus. Essa oração é sua. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Peça a Deus que se revele a você. Peça a Deus que você quer entendimento. O Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a ter entendimento. Receber a palavra de forma revelada, profunda. Porque eu quero entender tudo que o Senhor tem falado comigo. Eu quero discernir o que o Senhor está falando comigo, o que o Senhor quer e requer de mim. Eu quero, Senhor. Sabe por quê? Eu não quero ser uma cisterna rachada, que não retém água. A cisterna rachada, não importa quando você joga dentro dela, ela não retém absolutamente nada. Não, você vai reter, porque você vai construir uma grande vida em Deus, uma vida gloriosa. E você sabe que paz, alegria, felicidade, a sede que temos, só Deus pode saciar. Só Deus. Então diga a Ele: eu quero estar cada vez mais perto do Senhor, meu Deus. Mais perto. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho fome. Sede e fome do Teu Espírito. Sede e fome da Tua palavra. Sede e fome da Tua presença, Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero entendimento. Eu quero revelação. Eu quero discernimento. Eu quero profundidade, Senhor. Até porque eu sei que o Senhor é um Deus bom. Queridos, Deus não é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso. Viu? Ele é maravilhoso. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais da grandeza, da glória, do poder dEle recebemos. Então, mais perto eu quero estar, Senhor. Cada vez mais perto do Senhor. Que o Espírito Santo aumente a sede. Que o Espírito Santo aumente a fome que está dentro de você. E que você seja, nesse sentido, insaciável. Porque enquanto você for insaciável, você mais vai buscar. E mais você vai receber dele. Isso, essa oração é sua. Essa oração, só você. Fale com Deus: eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu preciso da Tua presença. Diga a Deus que nada lá fora tem saciado a sua sede e a sua fome. Que você entendeu que nada pode ser perfeito. Nada pode ser perfeito se Ele não estiver.
E eu quero ser a noiva que ama o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Eu quero ser essa noiva, Senhor. Com seus olhos fechados. Ô Espírito Santo, eu peço que o Senhor sonde os corações. E eu tenho certeza que o Senhor vai encontrar corações extremamente sedentos, famintos, sede do Senhor, fome do Senhor. E nós queremos estar cada vez mais perto. O Senhor disse: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. E nós temos feito isso, Senhor. Nos achegado ao Senhor. O buscado a cada dia mais, Senhor. Que o Senhor se agrade da nossa fé. Que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. Ô Espírito Santo, nos prepare. Nos prepare para encontrar-nos com o nosso Senhor. Nos prepare para encontrar com o nosso Salvador. Que estejamos realmente preparados. Prepara os nossos corações. Que não sejamos jamais, e se formos, que não sejamos mais cisternas rachadas, e nem terra seca ou cheia de pedregulhos, onde a semente não cria raiz, mas que sejamos terra boa, fértil, que retém a semente e dá fruto o tempo todo, 30, 60, 100 vezes mais, e colhe frutos o tempo todo. Fale melhor às mentes e aos corações. Aqui estamos nós, Senhor. Mais uma santa ceia. Vou pedir a você que pegue o seu cálice.